Shalom, shalom, povo do Altíssimo. Esse é mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Soberano Deus e eterno Pai, todo-poderoso, maravilhoso, excelso, santo, justo e verdadeiro. Eu estou aqui neste momento, Pai, para buscar a tua face, para colocar-me diante de ti, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pela minha casa, Senhor, e pela casa dos meus irmãos, pela minha família e a família dos meus irmãos. Eu quero invocar o Deus do céu, o Todo-Poderoso, Santo, Soberano, Grande eu sou, aquele a quem pertence a majestade dos povos, o domínio, a autoridade e o poder. A soberania, Senhor, está nas tuas mãos. É a ti, Senhor, a quem recorre todos os homens, o desejado das nações e o amado das nossas almas. A ti, Senhor, eu elevo a minha oração. Nesse momento, Senhor, eu convido o Senhor a abrir o céu em favor das nossas vidas, que o Altíssimo se curve, Senhor, a ouvir as nossas orações por misericórdia e por graça, Senhor. Em nome de Jesus, envia, Senhor, os teus anjos, Pai, para as nossas casas, que eles estejam às nossas portas, com espadas desembainhadas, ó Deus, como de fogo, para cortar e lançar fora todo o mal. Que o Senhor unja os nossos umbrais, portais e batentes. Que o Senhor passe, ó Deus querido, uma vassoura santa, desde a entrada até a saída. E que os anjos do Senhor estejam sobre os nossos muros, como muralhas de fogo, repreendendo todo o mal, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, todo, Senhor, Deus querido, mal enviado contra as nossas vidas. Seja, Senhor, lançado por terra. Senhor, na ação do teu Espírito, no nome de Jesus, Pai, pelos teus anjos, Deus, guerreiros, que batalham e que guerreiam as guerras do Senhor. Está escrito que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Pai, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, nos livrar, desde a entrada até a saída. Que os teus anjos estejam acampados, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ao nosso lado, nos nossos veículos, Pai. Que quando nós entrarmos, sairmos, assentarmos, que o Senhor, faça conosco, Deus, de maneira que nenhum mal venha nos alcançar. Eu oro nesta manhã, Senhor, pela santificação das nossas vidas, para que o Senhor, ó Deus, nos encha do teu Espírito Santo, para que o Senhor, ó Deus, trabalhe em nós, nos dando um coração puro. Pai, que sejamos idôneos, justos, verdadeiros, sinceros, que tenhamos, ó Deus, diante de ti um caráter ilibado. Senhor, que não, ó Deus querido, tenhamos do que nos envergonhar na tua presença. Que a luz de Cristo fulgure sobre nós, que as nossas mentes sejam iluminadas e que nos nossos corações, ó Deus, Senhor, haja a chama do teu Espírito, Senhor, acesa, ardendo em brasas, Pai, pela tua presença. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor nos dê entendimento nessa manhã, graça, sabedoria e unção, Deus, que os nossos corações sejam tomados por fé, por amor, por esperança, Deus, que sejamos compassivos e misericordiosos, Pai. Venha o teu reino sobre nós. Seja feita, Senhor, a tua justiça. Pai, em nome de Jesus, e a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Eu oro nesta hora, Pai, para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Em nome de Jesus, Pai, com que temos pecado contra ti, Deus. E que o Senhor possa, por meio do teu Espírito, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu te convido, doce Espírito, bondosa presença, a despertar em nós o homem espiritual que há dentro de nós, todas as manhãs. E que o Senhor, ó Deus, não permita que a gente deixe que o sol se coloque sobre a nossa ira, Deus. Limpa, Senhor, os nossos corações de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Tu és um Deus amado, Pai. Tu és um Deus adorado. E eu quero, Senhor, declarar a minha adoração a ti, Senhor. Porque está escrito que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que assim o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, venha nos dar, Senhor, graça nesse dia, Deus, para vencermos, Pai, todas as adversidades. Tudo aquilo, Senhor, que, Deus, vier ao nosso caminho, para querer nos fazer desanimar, paralisar, desistir, ó Deus, ou retroceder.
que venha cair em terra. Que a alegria do Senhor venha ser a nossa força. Que nós sejamos revestidos de Deus nessa hora. Arma-nos, ó Deus, com as armas espirituais descritas em Efésios 6. E nos faça, Senhor, ó Deus, corajosos para fazermos bom uso dessas armas, Pai. Em nome de Jesus, eu uso da autoridade que está sobre todo nome, Pai, para pisar a cauda da serpente e a cabeça, Senhor, do escorpião, porque o Senhor nos deu autoridade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E essa autoridade, Senhor, foi dada, Senhor, aos teus filhos, aos eleitos de Deus, aqueles que receberam o teu Espírito sem medidas. Vivifica o teu Espírito dentro de nós. Doce Espírito, aperfeiçoa diante do Pai as nossas orações e intercessões, com gemidos inexprimíveis, como está escrito na tua palavra. Permita, doce Espírito Santo, que essa oração chegue no Santo dos Santos, Senhor, oh Deus querido, e no santíssimo lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós precisamos de ti, assim como a corça anseia pelas águas e a terra sedenta pelas chuvas. Os nossos corações anseiam pela tua presença, assim como o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Nós encontramos teus altares, Senhor. Que nessa manhã, papai querido, o Senhor possa vir para as nossas casas, que os anjos do Senhor estejam acampados, Pai, ao lado das nossas camas, as nossas portas, que o Senhor nos livre dos acidentes domésticos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre, ó Deus, dos acidentes no trânsito. Que o anjo do Senhor, Pai, vai à nossa frente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que os anjos de Deus estejam acampados sobre os nossos veículos, Deus. Em nome de Jesus, nos livrando, Pai. Oh, Deus, dos perigos escondidos. Nos livrando, ó Deus querido, dos demônios que agem nos asfaltos, nas estradas, para trazer, Senhor, dano, prejuízo, causar acidentes, Pai, mortes, ó Deus. Que o Senhor nos livre nessa manhã e livre os nossos. Que o Senhor livre os nossos familiares, ó Deus, e a nossa parentela. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa, Senhor, com a tua forte e poderosa mão, desfazer nesse dia as obras do diabo contra nós, os intentos do maligno. Que essa unção poderosa que despedaça o jugo, possa despedaçar o jugo e a canga, Deus, do inimigo das nossas almas. Purifique as nossas vestes nesse dia, Espírito Santo. Nos vista com vestes de louvor e óleo, Senhor, de alegria sobre nós. Azeite, Deus, batido da mais pura oliveira. Eu oro, doce Espírito Santo, e te peço que o Senhor, Deus, trabalhe nas nossas vidas, de maneira tal, ó Deus, que nós não venhamos deixar em nada, Deus, a desejar, Senhor, diante de ti. Alinhe, Deus, o nosso pensamento aos teus pensamentos, os nossos corações, ó Deus, ao teu coração. Nos ajuda a produzir o fruto do teu Espírito, a fim de que esse fruto produza a 30, a 60, Senhor, e a 100 por um. Que as 7 ações do teu Espírito, o Espírito de sabedoria, de temor do Senhor, de conselho, de fortaleza, de inteligência, Senhor, esteja sobre nós. O Espírito do discernimento nos ajuda, Senhor, a discernir os tempos em que estamos inseridos. Nos ajuda a discernir, Senhor, se os Espíritos vêm de ti. Nos ajuda, Deus, a discernir, Deus, entre as decisões que precisamos tomar, que sejam pautadas, Deus, dentro daquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Que Cristo seja o centro do nosso querer, o centro das nossas emoções, o centro, Senhor, das nossas vidas. Nessa manhã, Espírito Santo, eu oro para que tu visites o norte e o nordeste, o sul e o sudeste, o centro-oeste dessa nação. E eu oro para que o Senhor visite, Deus, os países do Ocidente, do Oriente, da Ásia, da Europa, Senhor, e Oceania. Que o Senhor, Deus, faça com que as minhas orações atravessem fronteiras, Deus, por meio, Senhor, do teu Espírito Santo. Aonde essas orações chegarem, que o Espírito de Deus chegue, trazendo paz, alegria, salvação, libertação, cura debaixo das tuas asas. Eu oro nesta manhã, Senhor, por aquele que está de espírito angustiado. Eu oro nesta manhã, Senhor, por aquele que está desesperado, por aquele que está desesperançado, por aquele que se encontra, Deus, sem uma saída, Senhor, para o seu problema, sem uma resposta, Deus.
Eu oro por aquele, Senhor, que coloca diante de Ti uma causa impossível, Deus. Senhor, que o céu traga respostas para o Teu povo. Que o Senhor venha ser, Deus, em nome de Jesus, o alto refúgio, Deus, porque é a Ti que recorrem todos os homens. Que o céu, Senhor, venha mostrar uma saída, apontar um caminho. Senhor, sarar uma ferida, Senhor, e curar, Deus, o coração contrito e quebrantado, Senhor, diante de Ti. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor, Deus, venha sarar as emoções nesse dia. Que o Senhor traga, Senhor, para o Teu povo um equilíbrio emocional, um equilíbrio, Senhor, mental, um equilíbrio espiritual, Senhor, um equilíbrio, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, Pai, Deus, social, que o Senhor traga para o Teu povo o equilíbrio, Senhor, na família, nos relacionamentos, nos sentimentos, nas finanças do Teu povo, haja um equilíbrio, Deus, e provisões do céu, por parte, Senhor, do Jeová Jireh, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa, Deus, dar ao Teu povo nesse dia graça, serenidade, Deus, oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, entendimento, Senhor, oh Senhor, que sejam destruídas, Senhor, as obras do diabo contra o Teu povo, Senhor, que todas as obras das trevas, enviadas, Senhor, para o caminho do Teu povo, para, Senhor, trazer destruição e aflição e sofrimento e morte, que elas venham ser desfeitas nesta manhã, que os inimigos da cruz de Cristo, os perseguidores do povo de Deus, venham ser a uma envergonhados, Pai, que eles caiam manietados, antes tendo deixado para trás tudo que vieram para matar, roubar e destruir, e muitas vezes se manifestam, Senhor, neste mundo, através dos seus adeptos, daqueles cujo coração é reprovável diante de Deus, que não temem o Senhor, antes andam em passos largos, Senhor, para o inferno. Que nessa manhã, Espírito Santo, a luz de Cristo fulgure, Senhor, sobre a vida de todos os homens e mulheres que estarão juntamente comigo a uma, orando, clamando, buscando aquele que pode fazer, aquele que é, que era e que há de ser para todos sempre. Está escrito, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tema, povo meu, está escrito. Oh Deus querido, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor envie os teus anjos para a porta dessa empresa, dessa loja, Senhor, dessa repartição pública, desse comércio, dessa indústria. Senhor, visite, Senhor, as panificadoras, os supermercados, Pai, os hipermercados. Visite, Deus, em nome de Jesus, as escolas públicas e privadas, os postos de saúde, Deus, os centros, ó Deus, de reabilitação. Visita os hospitais, Pai, nos 4 cantos deste país, Pai. Visita as clínicas particulares, Deus, e públicas, em nome de Jesus, Deus. Senhor, que o Senhor visite, Deus, o empresário, que o Senhor visite o lojista, o vendedor, o representante comercial. Pai, que o Senhor visite, Senhor, aqueles que trabalham na área da beleza, Deus, que tem aí os seus salões de beleza. Que o Senhor visite as manicures, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor visite, Deus, aqueles que trabalham, Senhor, com estética. Senhor, que o Senhor também visite as esteticistas nessa manhã, Deus. E que o Senhor aperfeiçoe, Deus, o trabalho das mãos do Teu povo. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor desfaça todo embaraço. Lance por terra toda pedra de tropeço. Que o Senhor vá à frente do Teu povo abrindo caminho, fazendo com que eles passem em estradas retas, tendo sido segurados pela mão do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, visite, Deus, aquele que trabalha na construção civil, aquele, Senhor, que trabalha, Deus querido, santo e amado, oh Senhor, como um bombeiro hidráulico, um eletricista, aquele que trabalha à frente, Senhor, das Forças Armadas Brasileiras. Visita, Espírito Santo, o policial militar, o policial civil e federal, o corpo de bombeiros, o bombeiro militar, Deus. Visita, Senhor, o exército brasileiro, Pai. Em nome de Jesus, entra nas forças armadas dessa nação. Que nas forças armadas dessa nação haja representantes de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor coloque os seus representantes na saúde, na área da saúde, da segurança, da economia e da educação. Que essa nação seja bem representada por homens e mulheres que temem a Deus. Coloque, Senhor, nos poderes públicos, nas melhores cadeiras, Deus, para que o Teu nome seja glorificado e para que Satanás não ache seu lugar de espaço
para fazer mais aquilo que Ele já tem feito, Pai. Em nome de Jesus, doce Espírito Santo, visita a empregada doméstica, a diarista, a babá. Visita, Espírito Santo, o cuidador de idoso. Que eles tenham graça para cuidarem dos idosos. E que os idosos sejam guardados pelo Senhor. Que o Senhor livre os idosos de toda violência, Senhor, doméstica. Em nome de Jesus, Deus. Que os cuidadores, Pai, sejam cheios, Senhor, de Ti, Deus. Que tenham o fruto do Teu Espírito. A bondade e a misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor visite, Deus, aqueles que estão, Senhor, nos açougues, Pai, nas feiras, Pai, aqueles que são ambulantes, Deus querido. Em nome de Jesus, que o Senhor visite, Deus Todo-Poderoso. Ah, Senhor, os pedagogos, os diretores de escola, os psicólogos, os professores, Deus. Ah, Deus, aquele que trabalha, Senhor, por conta própria. Os profissionais liberais, os MEIs, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe em favor do teu povo nessa manhã. Que o Senhor, pela força do seu poder, abra caminhos diante do teu povo. Pai, que o teu povo tenha nas mãos os víveres, ó Deus, para assumirem os seus compromissos ao longo de cada mês, Deus. Em nome de Jesus, envie recursos financeiros do céu, Pai, porque muitas vezes os celeiros dos homens são limitados, mas o Senhor é um Deus ilimitado, que dá pão ao que come e semente, Senhor, ao que semeia. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa visitar todas as classes dos trabalhadores, espalhados dos 4 cantos deste país e da terra, Senhor. Que o Senhor visite aqueles que estão nas chácaras, nos sítios, ó Deus, nas fazendas, nas roças, Senhor, nos lugares mais ermos dessa nação, nos interiores, Pai, entre os ribeirinhos, em nome de Jesus, nas capitais em cada estado, Deus. Que o Senhor, Deus, possa ter a primazia nesse dia, Deus, nas nossas vidas. Que Cristo venha ser glorificado através das nossas obras. Em nome de Jesus, que o nosso caráter seja tratado e ilibado, Senhor, diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a dar os nossos frutos, Deus, a fim de que esse fruto produza a 30, a 60, Senhor, e a 100 por um e permaneça, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que o Senhor visite, Deus, aquele que é um motoboy, aquele que é um Uber, Deus, aquele que é um taxista. Que o Senhor os livre dos acidentes, Pai, do prejuízo, Deus. Que o Senhor livre seu Uber e o taxista, Senhor, do roubador, do matador, do latrocida, do homens de intentos maus. Que o Senhor guarde os vigilantes nos seus postos de trabalho. Que o Senhor visite os porteiros, Deus, aqueles que trabalham, Senhor, na faxina como faxineiros, Deus. Em nome de Jesus, aqueles que trabalham, Senhor, nas ruas como coletores de lixo, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que o Senhor visite os grandes e os pequenos dessa nação. Que o Senhor visite os servidores públicos, Deus. Que aqueles que trabalham nas repartições públicas desta nação sejam orientados e dirigidos pelo Deus do céu. Tenha o Senhor no Senhor e no céu a esperança, Senhor, de dias melhores. Que o Senhor repreenda todo o embaraço, perseguição, Senhor, confusão de rosto no meio do povo, Senhor, que trabalha aí, Senhor. Ah, Deus, no serviço público. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que o Senhor visite nesta manhã, Senhor, as mãezinhas que estão entrando na maternidade para dar à luz aos seus bebês. Que o Senhor guarde, Deus, os seus bebês, Pai, na hora do parto. Que o Senhor visite a equipe médica, Deus, os médicos, enfermeiros, técnicos, seus fisioterapeutas, os cirurgiões médicos, Deus, em nome de Jesus. Aquele que está entrando em um hospital para fazer uma cirurgia de emergência ou eletiva, Deus, em nome de Jesus, que seja guardado pelo Senhor. Senhor, que ele saia dessa cirurgia vivo e ileso, Deus, em nome de Jesus. Espírito do Deus vivo, visite, Senhor, os enfermos, os doentes, os desenganados pela medicina, Deus. Pai, entre, Deus, nas emergências dos hospitais, nas urgências, Pai, nas enfermarias, aqueles que estão doentes nos seus lares, que sejam visitados pelo Deus Rafá, que o Senhor venha curar, Deus, as 39 enfermidades e as suas ramificações, que o Senhor venha tirar a dor, Senhor, do corpo do teu povo, que o Senhor venha tirar as dores de cabeças crônicas, Senhor, as crises de sinusite, os problemas, Senhor, no cérebro, no cerebelo, Deus, em nome de Jesus.
Que o Senhor venha curar o teu povo do glaucoma, Deus, das miopias, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, venha colocar em ordem os neurônios que estão em desordem. Que todo espírito de acusação e morte, todo espírito imundo que trabalha e opera, Deus, na vida, Senhor, ó Deus, do teu povo, causando confusão de rosto, causando, Senhor, epilepsias, ó Deus, em nome de Jesus, que esses espíritos caiam em terra, pelo poder do nome e do sangue do Cordeiro Santo de Deus. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus e há poder no sangue de Jesus. Livra o seu povo nesse dia do AVC, do infarto, Deus, em nome de Jesus. Senhor, cura as doenças do coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite o teu povo, curando as arritmias cardíacas, Deus, o sopro no coração, Senhor, o coração inchado, que o Senhor, Deus, cure das doenças, das chagas, ó Deus, em nome de Jesus. Cura, Senhor, o fígado do teu povo, Senhor, a gordura no fígado, o fígado inflamado, Deus. Cura das doenças estomacais, ó Deus, em nome de Jesus. Visita, Senhor, o teu povo, curando a gastrite, Deus. A gastrite nervosa, a úlcera gástrica, Deus. Cura, Deus, o refluxo, Senhor, as queimações, as azias no estômago do teu povo. Cura o intestino, Deus, o baço, o pâncreas, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. E os rins, Deus. Nesta manhã, aqueles que estão aí, Deus, fazendo hemodiálise, que eles sejam visitados pelo Senhor. Aqueles que necessitam de um transplante de órgãos, Deus, que eles recebam, Senhor, um órgão compatível, Senhor, com os seus corpos. Em nome de Jesus, Deus, o Senhor tem poder de curar os rins que estão a ponto de paralisar, Deus. O Senhor é poderoso para dar um rim novo, um fígado novo, uma vesícula nova, Deus. Visita, Senhor, a vesícula do teu povo. Tenha misericórdia, Deus, daqueles que estão com pedra nos rins e na vesícula, Deus. Livra o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, das cólicas renais, Pai, das cólicas das vesículas, Pai, das cólicas intestinais, Deus, em nome de Jesus. Como o Senhor preparou para mim uma cirurgia da vesícula, Deus, usando a tua serva, Pai, que o Senhor prepare para o teu povo, Senhor, a cirurgia se fizer necessário, Deus, em nome de Jesus. Cura o apêndice no teu povo nesta manhã, Deus, que todo o apêndice inflamado, que toda apendicite, Deus, venha ser tirada do corpo do teu povo, Deus, em nome de Jesus. Cura os ossos do teu povo, Deus, aqueles que sofrem, ó Deus, de osteoporose, de artrite, de artrose, reumatismo, ó Deus, aqueles que têm problemas no joelho, Deus, dores insuportáveis, sejam curados nessa manhã, Senhor. Que o Senhor cure, Deus, as doenças da carne, dos nervos, da pele, dos ossos e dos tendões na vida do teu povo. Cura, Deus, a tireoide, Deus, em nome de Jesus. Cura, Espírito Santo, do alto da cabeça à planta dos pés, que eles sejam revestidos de poder, poder que vem do alto, poder que vem de cima. Cura o câncer, Deus, no seio, no útero, Deus. Deus, cura seu câncer no estômago. Cura o câncer na próstata, Deus. Cura esse tumor no cérebro, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Que o teu povo, Senhor, receba cura nessa manhã, Deus. Tu és o Deus, Pai, que cura todas as enfermidades. Todos aqueles que foram ao teu encontro não foram despedidos de mãos vazias. Senhor, até os lenços e aventais dos apóstolos, Deus, curavam. A palavra diz que até a sombra de Pedro curava, Deus, os enfermos, Deus. Assim, Senhor, como Pedro disse para aquele coxo à porta do templo chamado Formosa: eu não tenho ouro nem prata, mas isso que eu tenho te dou. Levanta e anda. Assim, Deus, aquilo que eu tenho por parte do teu Espírito, que é uma vida com Deus, uma vida no Espírito, que é a presença do Todo-Poderoso, a autoridade no nome que é sobre todo nome, e uma vida, Senhor, reta diante de ti. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, a cura do teu povo, a libertação, Pai, do teu povo. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa visitar, Senhor, oh Deus, os bebês, Pai, que estão nas UTIs, nas incubadoras, aqueles que estão, Senhor, aí, Senhor, precisando já passar por uma cirurgia cardíaca, porque nasceram com insuficiência cardíaca, Deus. Aqueles que precisam trocar o seu sangue,
Deus, porque tiveram um sangue incompatível, Deus, em nome de Jesus, decantaricalai, chorecalamarore canta. Essa mãe, Deus, que ainda não teve a alegria de pegar esse bebezinho nos braços, Senhor, essa gravidez que foi tão desejada e esse bebê que foi tão esperado, que esse bebê seja visitado pelo Deus Rafá, que nessa manhã, Deus, essa criança, Senhor, oh Deus, receba uma cura, Senhor, sobrenatural, e que nem os médicos compreendam aquilo que Deus está fazendo, e que essa mãe se alegre naquilo que o Senhor fez, esse pai, essa avó, essa família, oh queridos, Deus santo, Deus querido, Deus adorado, Espírito de bondade, Espírito do Deus santo, visita o útero dessa mãe, Senhor, que sonha em gerar no seu ventre, em carregar uma criança no seu colo. Visita esse marido, Senhor, que não consegue engravidar a sua esposa, Deus. Cura o corpo deste homem, Pai. Visita, Deus, esse que foi baleado, esfaqueado, Senhor, acidentado. Esse pai de família, Senhor, que está preso no leito, Deus, de hospital, Senhor, porque teve muitas partes dos seus ossos quebrados, Deus. Em nome de Jesus, visita. Esse que aguarda uma cirurgia, Deus, há dias no hospital público, que essa porta se abra, Deus, em nome de Jesus. Envia os recursos, Pai, para os hospitais. Toca, Senhor, nos governantes. Toca, Senhor, nos maiorais dessa nação, Deus. Entra, Senhor, nos três poderes dessa nação e trabalha, Deus, em favor do teu povo, em favor da nação, Deus. O diabo quer ver essa nação, Deus, derrotada, quer ver o povo brasileiro confundido e envergonhado, mas o Senhor é poderoso para nos livrar da bancarrota, Deus, dos planos do perverso, Senhor, dos homens maus contra esta nação. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor cure os doentes, Pai, emocionais, aqueles que estão, Senhor, enfrentando doenças, Senhor, psicossomáticas, Deus, de ordem da alma, Deus. Cura a emoção do teu povo. Cura, Senhor, a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, a depressão, Senhor. O Senhor é poderoso para tocar na alma do teu povo, para sarar a alma do teu povo, Senhor. Que o bálsamo de Gileade, Senhor, que a presença do Espírito, que essa unção que despedaça o jugo e quebra a canga, Deus, essa unção que traz vida, 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 traga vida sobre a vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, que nessa hora o Senhor possa visitar os casais, que haja, Senhor, comunhão, que haja alegria, que haja restauração, Senhor, que o Senhor venha anular, Senhor, esse divórcio que está para ser assinado, que esse marido, Senhor, caia em si, Deus, que abandonou o seu lar, a sua família, por causa de um adultério, de uma amante, que ele sinta o desejo de retornar ao seu lar e a sua família, e esse plano de divórcio venha ser anulado, em nome de Jesus, Deus. Visita esse que está enfrentando um divórcio, uma traição, um abandono, Deus, que está tão fragilizado, Senhor, nas suas emoções, em nome de Jesus. Sara a alma do teu povo, restaura relacionamentos, Pai, entre pais e filhos e pais, entre marido e esposa e o seu marido. Visita, Senhor, todas as famílias da nação brasileira. Chegue trazendo, Pai, cura, salvação e libertação debaixo das tuas asas. Senhor, em nome de Jesus, olha pelos desesperados e desesperançados nesse dia, Deus. Olha pelos aflitos nessa manhã. Olha pelos desempregados, Deus, abrindo portas, Deus. Olha por aquele, Senhor, que está passando uma situação difícil, Deus. Por aquele que está aí para entrar em falência. Por este empresário, Senhor, que já não sabe mais o que fazer para arcar com seus compromissos financeiros. Tenha misericórdia, Deus. Que o céu assine sentenças e decretos favoráveis nesta manhã. Que os anjos do Senhor, as hostes do céu, os principados de Deus, as potestades do céu, entrem em guerra e em batalha, Senhor. Que haja, Deus, víveres na mão do teu povo, em nome de Jesus, Deus. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, por esse marido, Senhor, que foi abandonado pela sua esposa, Senhor, e esses filhos, Deus, que ficaram aí, Deus, com o seu pai, Deus, que se encontra desnorteado, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia.
Visita este lar, Espírito Santo. Visita, Senhor, este lar, Deus, no interior do Piauí. Ah, Senhor, visita este lar, Senhor. Essa mulher, Deus, que está presa aí, Deus, por um demônio, Senhor. Oh, Deus, que, Senhor, trabalha, Senhor, na destruição dos lares e das famílias e dos casamentos. Essa mulher que está presa por obras, Pai, de feitiçaria, de macumbaria, de encantamento, de bruxaria, de satanismo. Senhor, que ela seja livre nessa hora pelo poder e ação do Teu Espírito. Em nome de Jesus, que a mente dessa mulher, Senhor, que abandonou esse lar, Deus, aí no interior do Piauí, Deus, deixando 3 criancinhas para trás, Deus, que ela retorne, Deus, o lugar, Senhor, de onde ela não deveria ter saído. Que essa casta, Deus, que a acompanha e que cauterizamente leva a cegueira espiritual, que rouba o entendimento dessa mulher, venha bater em retirada, em nome de Jesus, Deus. Olha por essa mãe, Senhor, que está desesperada, por esse filho que está preso, Deus, aos crimes, Pai, aos vícios, Deus. Eu oro, Senhor, pela libertação dos viciados nas drogas, nas bebidas, nas jogatinas, na pornografia, na prostituição, no adultério. Senhor, aqueles que estão presos nas relações sexuais ilícitas, em nome de Jesus, por cadeias de pecado, sejam libertos em nome de Jesus. Haja libertação, Deus. Jesus está vivo, o Teu Espírito é vivo, e Satanás tem tentado triunfar, Deus. Senhor, ainda muito mais dessa última hora, tentando multiplicar a iniquidade, Senhor, no coração dos homens, tirando, Deus, o temor do Senhor e a certeza de que Deus é real. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que as mentes sejam abertas e os corações entendidos, que o temor do Senhor esteja em cada um dos corações, que lares, famílias e casamentos e relacionamentos sejam restituídos, que a salvação de Deus chegue para cada lar e cada família, e que a alegria, Senhor, desta família seja completa. Em nome de Jesus, todo espírito de confusão de rosto, todo espírito de contenda, todo espírito de separação de casal e de famílias, separação de irmãos, venha cair em terra. Todo jovem, Deus, que está preso aí, Senhor, Senhor, pelo espírito giramundo, todo espírito do andarilho, Senhor, todo espírito que leva esse jovem a andar em más companhias, Senhor, e com pessoas reprováveis diante de Ti, que maquinam o mal o dia todo, que esses espíritos caiam em terra, que esse jovem, Deus, em nome de Jesus, seja liberto pelo poder e ação do Teu Espírito, em nome de Jesus, Deus. Visita, Senhor, essa criança, Senhor, esse adolescente, Senhor. Visita, Deus, em nome de Jesus, e guarda e livra de todo mal. Criancinhas, Pai, que precisam ser deixadas com pessoas estranhas, Deus, porque a sua mãe precisa trabalhar, Deus. Que essa criança seja guardada pelo Senhor. Que os anjos de Deus estejam acampados ao redor dos pequeninos. E que o Senhor traga luz aos crimes praticados às ocultas contra os pequeninos, Pai, seja de que ordem for, em nome de Jesus, que todo espírito de violência, que todo espírito de promiscuidade, Deus, venha cair por terra as castas demoníacas, como caíram, Senhor, do endemoniado de Gadara, Deus, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor santifique o Teu povo, que o Senhor purifique o Teu povo, que o Senhor traga vida para a vida do Teu povo, e que o Senhor seja exaltado na vida, Senhor, dos Teus filhos e das Tuas filhas, que todos sejam abençoados, prósperos, felizes, bem-sucedidos, Deus, que tenham para dar, Senhor, e não precisem pedir emprestado, Deus, Senhor, que todos sejam como alegres mães de filhos e pais de filhos ao redor da sua mesa, que o Teu povo tenha paz e alegria e comunhão, Senhor, nos seus locais de trabalho, seja, Senhor, em repartições públicas e privadas, em indústrias, comércios, Senhor, deste país, Senhor, dos demais países. Visita, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão chegando nas UPAs, nos hospitais dessa manhã, que o Senhor prepare o atendimento, Senhor, de qualidade, de excelência, que o Senhor não despeça, Senhor. Oh, Deus, os enfermos de mãos vazias, que sejam curados, Deus, as enfermidades para a glória do nome de Deus, do nome de Jesus e do Espírito Santo. E aqueles que precisam, Senhor, passar pelas mãos dos médicos, que eles recebam, Senhor, atendimento
humano, Deus, humanitário, Deus, de excelência. Senhor, que os planos de saúde assinem, Senhor, a necessidade do teu povo, Pai, e que eles tenham os víveres para comprar as medicações necessárias, Deus, em nome de Jesus. Prepare cirurgias, Deus, para aqueles que aguardam ansiosamente as cirurgias. Cura, Senhor, liberta, salva os jovens, Deus. Cura os nossos filhos, liberta os nossos filhos. Liberta os nossos maridos, Pai. Em nome de Jesus, transforma, Deus. Visita a tua igreja nos 4 cantos da terra. Visita pastores, missionários, evangelistas, intercessores, obreiros, famílias dos pastores e dos missionários. Visita o teu corpo, esse organismo vivo e espiritual espalhado nos 4 cantos da terra. Olhe pela igreja perseguida e levante o ânimo da igreja brasileira. Transforma, Deus, o coração dessa igreja. Senhor, em nome de Jesus, aponta o verdadeiro caminho, Deus. E o caminho, Pai, é o caminho da santificação, da santidade, da verdade. Senhor, da tua palavra, Senhor, do jejum, da oração, Deus. Que todos os espíritos que estão aí, Deus, na vida de homens que estão nos altares, Senhor, vestidos como ovelha, mas que são lobos devoradores. Senhor, que o Senhor tire os lobos de cima dos altares da igreja brasileira e que o Senhor levante homens segundo o teu coração para cuidar do teu rebanho. Quanto, Senhor, aos homens idôneos, aos pastores de caráter ilibado, que o Senhor cuide deles, Pai, com muito carinho, Deus. Visita os nossos irmãos católicos. Senhor, visita aqueles que estão servindo às outras religiões, mas que vieram a esse canal para orar, porque precisam de uma resposta. Que eles sejam salvos, libertos e transformados para o louvor da tua glória. Amém, queridos? Eu vou ler aqui Salmo 124, que vai dizer: gratidão pela proteção divina. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu declaro que o laço está sendo quebrado na sua vida, na sua casa e na sua família. Senhor, eu aproveito para orar pelos inscritos deste canal, pela família da Aparecida, pela família do Ezequiel, que me pediram, Senhor, socorro em oração. Eu oro, Senhor, por essa mulher, em nome de Jesus, que me pediu, Senhor, que orasse, para que o Senhor fizesse justiça, Senhor, nesse divórcio, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor faça justiça por essa mulher, Senhor, aqui de Brasília, Deus. Essa mulher, Senhor, essa família que está em Minas Gerais. Deus, a família do Ezequiel, a família da Aparecida, a família dos inscritos deste canal, que sejam visitados de uma forma muito especial para o louvor do teu nome. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre todas as coisas te dê a paz. Curtam, compartilhem, comentem nesse canal, se inscrevam para que o nome do Altíssimo seja propagado e as obras de Satanás sejam desfeitas em o nome de Jesus. Fiquem todos na paz.